Jiu-jitsu é uma arte marcial que utiliza alavancas, pressões e torções não apenas para derrubar um oponente, mas também para dominá-lo e assim fazer cessar toda e qualquer forma de agressividade. Os samurais, que eram guerreiros medievais japoneses, já se utilizavam do jiu-jitsu. Numa batalha, muitas vezes, um samurai perdia suas armas, seu escudo, sua lança, sua espada, e aí ele necessitava de uma forma de defesa desarmada. Entrava então em ação o jiu-jitsu. Mas voltando para os nossos dias, para os dias atuais, Sensei Maurício Dai, qual a diferença do jiu-jitsu esportivo para o jiu-jitsu defesa pessoal? Bom, o jiu-jitsu, na verdade, ele é uma arte de defesa pessoal. Mas o homem por si só, ele tem a coisa da rivalidade, querer provar que é melhor. Então acabou se criando, através do jiu-jitsu, o jiu-jitsu competitivo. Então o jiu-jitsu, o que acontece? A luta é no chão porque o chão é um neutralizador de força. Então a luta acaba tendo que se desenrolar no chão. Porém, quando eu utilizo o jiu-jitsu num movimento de defesa pessoal, onde o meu agressor ele não conhece a arte da alavanca, eu posso neutralizar, finalizar ou levá-lo ao chão, né? Mesmo na parte em pé, eu já consigo mobilizar ele a partir dali. Então não há necessidade de ter a luta no solo. Então, quando eu utilizo o jiu-jitsu como defesa pessoal, ela é uma luta que praticamente ela acontece em pé. Quando ela chega no chão, o meu parceiro já está totalmente dominado. E é possível você mostrar alguns golpes? Sim, vamos lá. Vou mostrar aqui uma coisa bem simples, principalmente quando, né, a gente tem uma pessoa aqui que ela tá aqui, eu vou dar um empurrão nela, tá vendo? Quando eu faço isso, ela acaba indo para trás, porque eu sou mais forte, sou mais pesado, mas quando ela acaba se utilizando da alavanca, vou me empurrar. Quando ela vai me empurrar, eu vou. Se eu jogar o meu pé para trás, certo? E posicionar o meu corpo de uma maneira que eu faço uma alavanca, apoia, pode empurrar. Isso aqui é uma alavanca. Então, quer dizer, eu acabo me tornando forte. Tá? A alavanca me dá essa condição de conseguir ficar numa posição estável aqui. Porém, agora eu vou usar uma alavanca, principalmente se fosse uma mulher. A mulher ela não quer provar que ela é mais forte. Tá? Então, quando o meu parceiro vem para me agredir, eu vou apenas colocar a mão. Ó. E quando ela continua empurrando, eu vou apenas direcionar ela para fora. Tá? Então, agora eu vou ser o agressor. Ó. Quando eu venho, ela só coloca a mão, eu vou empurrar e ela acaba se desvencilhando da situação sem precisar fazer nenhuma força. Agora a gente vai fazer uma outra posição, né? Agora na primeira posição eu apenas me desvencilhei, né? Mas vamos dizer que o agressor ele continuou querendo vir para cima. Então agora ele vai vir e vai colocar só a mão agora. Ele já não vai vir tão agressivo com as duas mãos. Então quando o meu parceiro coloca a mão aqui, ó, sabe, e vai querer me empurrar, ela vai fazer um simples movimento, ela vai colocar a mão em cima da minha mão para que eu não tire e vai travar o meu cotovelo e só vai abaixar a cabeça. Com esse simples movimento ela já dá uma chave na minha munheca. Então quer dizer, ela não precisa se utilizar de soco nem chute. No primeiro movimento ela saiu só com o movimento de girar o corpo. Né? No segundo movimento ela já atacou o meu pulso. Agora uma outra posição pode ser que, em vez de eu empurrar, pô, tô falando com você. Então o que ela vai fazer aqui agora? Ela vai vir com a mão, com o polegar aqui, ó, e ela vai girar totalmente o braço para fora e vai me pegar uma chave de braço. Então mais uma vez ela não precisou fazer força. Só o movimento de alavanca dela aqui, ó, ela tirou sem fazer força e acabou me neutralizando. Então quer dizer, como eu disse, a alavanca dá a condição da mulher ou da pessoa mais fraca, ela não precisa trocar força. E o cara não espera, porque de repente você está só segurando e você faz um movimento onde a torção, o estrangulamento é muito dolorido. Então ele acaba tendo que largar a situação. Agora a gente vai mostrar uma situação do jiu-jitsu competitivo, onde a gente, como eu falo, o jiu-jitsu ele se adequa muito fácil. Então o jiu-jitsu de defesa pessoal para o jiu-jitsu de competição. Então, a gente vai simular aqui uma situação, né, desagradável, de repente na rua, contra um agressor, a menina cai e eu aqui vou tentar estrangulá-la, certo? E eu acabo entrando no meio da perna dela, que é normalmente uma situação onde é uma situação de estupro, certo? Então quando eu tô querendo asfixiá-la, o que ela vai fazer? Ela vai apenas esticar a perna. O simples fato dela esticar a perna, eu já não consigo encostar nela. Tá vendo? Ó? Se eu tiver aqui, eu não consigo encostar nela. Se ela fica com o quadril relaxado, eu acabo conseguindo encostar. É aí que tem o problema. Então,
tô aqui querendo estrangular ela, ó. Primeiro, quando ela estica o quadril, eu já não consigo encostar nela. E quando ela estica o quadril, eu não consigo estrangular. Quer dizer, ela não vai perder os sentidos. Agora, com um movimento simples, ela vai só girar o quadril pro lado, ó. E vai passar a perna pra minha cabeça. Vai pegar uma chave de braço. Eu acho que o cara com o braço quebrado fica muito mais difícil de querer estuprar uma menina. E eu acho que a hora que ele descobrir que ele é uma lutadora, ele não vai querer mais. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade aí para dizer que eu não vendo só o meu peixe, o jiu-jitsu. Eu acho que eu vendo o esporte como um todo. Eu acho que independente de você ir para uma academia para procurar o jiu-jitsu competitivo ou o jiu-jitsu para defesa pessoal, que você vá para a academia, que você coloque o seu filho numa academia, para que ele não fique o dia inteiro só na internet, só com o telefone ali na casa. Eu acho que hoje as pessoas perderam essa coisa do contato, de olhar no olho. Hoje eu vejo crianças que vêm na minha academia e não sabem dar a mão, não sabem falar oi, boa noite, porque ele fica o dia inteiro interagindo só com o virtual. Então essa coisa de você vir para uma academia, você trocar energia, você conversar com as pessoas é importante. Então quando eu vejo muitos alunos dentro da minha academia que de repente eles poderiam estar assistindo uma novela, comendo, engordando lá no sofá da sala, eles vêm para a academia, uma criança que eu tiro da rua, que eu tiro numa roda que tem mau elementos, criança que usa droga, é isso que me faz feliz. Então, você que está à procura de alguma coisa, não procure só o esporte ou o melhor esporte, aquilo que vai bater ou vai apanhar. Pensa que é alguma coisa que você está fazendo bem para você, para o seu filho. Então, independente da atividade ou do esporte, coloque ele sempre numa academia para que ele possa interagir com as pessoas. Acho que o esporte é bem mais do que defesa pessoal ou competição. Antes de você querer que seu filho seja um campeão de alguma coisa, que ele seja um bom cidadão. Ju é suavidade, brandura. Jutsu é arte técnica. Jiu-jitsu, a arte suave. E dentro de alguns instantes, o jiu-jitsu será o tema do programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Otávio de Almeida Júnior é o atual presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Ele é faixa preta, vermelha-branca, 8º grau na modalidade e é filho de outra personalidade do jiu-jitsu paulista, Octávio de Almeida, um dos mais importantes disseminadores deste esporte no estado de São Paulo a partir da década de 40, ao lado dos irmãos Ono, que depois migraram para o judô, de George Gracie, que mudou-se para o Rio de Janeiro, e outros mestres. Sob o comando do mestre Otávio de Almeida Júnior, a Federação Paulista de Jiu-Jitsu realiza diversos campeonatos e cursos todos os anos e também supervisiona eventos nacionais e internacionais realizados em São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Hoje nós recebemos uma autoridade no esporte muito difundido no Brasil e também no mundo. Eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o mestre Otávio de Almeida Júnior, presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Isso mesmo. Prazer enorme receber o senhor aqui. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Imagina, o prazer é meu em poder vir e prestar os esclarecimentos necessários. Ótimo. Você que pratica esporte, você seguramente já ouviu falar de jiu-jitsu, de luta de contato, de impacto. A nossa geração um pouco mais antiga era mais ligada a boxe, etc. Agora tem MMA também, mas vamos começar com o jiu-jitsu. Eu queria que o senhor, por favor, fizesse uma introdução ao nosso telespectador, a mim também, que eu não conheço quase nada de jiu-jitsu. Como é, onde surgiu, como é essa prática, onde ela é difundida, como o Brasil está nesse esporte? Bom, o jiu-jitsu originariamente ele vem da Índia. Da Índia migrou para o Japão, para a China, da China para o Japão, e do Japão chegou no Brasil através de um conde, chamado Conde Koma. Na verdade, o nome dele é Mitsu Maeda, conhecido por Conde Koma. E o Conde Koma... Há quanto tempo, mais ou menos? Isto nós vamos dizer que foi na década de 40. Na década de 40. Ele se radicou em Belém do Pará, e em Belém do Pará, em troca de uma amizade, ele começou a ensinar os irmãos Gracie, o jiu-jitsu originário, então, do Japão. Originário, que eu digo, já adaptado à compleição física japonesa. Chegando, então, aos irmãos, treinando ali, os irmãos Gracie pegaram essa luta e adaptaram à compleição física do brasileiro. Hélio Gracie, que foi um dos mais proeminentes lutadores de jiu-jitsu naquela ocasião, era o mais franzino da família e foi o que conseguiu os melhores feitos dentro do jiu-jitsu.
O jiu-jitsu, lamentavelmente, se difundiu através do soco, através da pancada. Era a única forma que, na ocasião, existia de se mostrar a capacidade que tinha em resolver as situações de enfrentamento físico. Mas o senhor agora há pouco falou que o que era mais franzino foi o que teve mais sucesso. Quer dizer, normalmente no esporte de contato de luta é o mais bem preparado, o maior que vai ter a chance de sucesso. No jiu-jitsu não tem essa lógica? Não, essa é a razão exata do porquê o jiu-jitsu hoje é o esporte mais praticado no mundo, eu diria. O jiu-jitsu se baseia em alavancas, ou seja, a gente não precisa de força para ser bem sucedido. Através de situações, de posições muito simples, a gente consegue neutralizar. Eu, particularmente, tenho um conceito que é quase que universal, que nós temos algumas maneiras de apagar fogo. Uma delas é com abafamento. O jiu-jitsu é esse abafamento. É uma luta corpo a corpo, ou seja, ela se inicia aonde terminam todas as outras. O boxe, através de um soco, você nocauteia o adversário, a luta acabou. O karatê, você consegue pontuar através de colocações de soco no rosto, no abdômen, mas não necessariamente a luta termina por nocaute. Ela termina, muitas das vezes, por pontos. O jiu-jitsu começa exatamente onde todas essas param. Ela começa no físico, no corpo a corpo. E então nós temos o conhecimento técnico e prático do uso, do emprego das alavancas. E através de alavanca a gente consegue muita coisa sem muito esforço. Qual a regra principal do jiu-jitsu? A regra principal do jiu-jitsu que é uma luta que não existe para bater em ninguém. Ela existe para a gente não perder de ninguém. É uma luta de autodefesa. Lamentavelmente, em razão da popularidade, da crescência dessa luta gigantesca, né, nós tivemos aí infiltrado um sem fim de marginais que usam e empregam a luta para o uso ruim. É isso que eu ia falar para o senhor. Infelizmente, a gente escuta notícias aí de pessoas que praticam esse esporte aplicando indevidamente. Lamentavelmente, tudo aquilo que vende na praça, né, é assediado. E o jiu-jitsu hoje ele é muito assediado. Então eu vejo isso com maus olhos, que a imprensa, lamentavelmente, vai buscar na qualificação da pessoa, né, o que aquilo que ela não é. Por exemplo, esse final de semana, né, porque um lutador de jiu-jitsu matou uma moça e não sei o que e tal. Tem que qualificar como lutador de jiu-jitsu? Não, lógico que não. Se ele bem fosse um lutador de jiu-jitsu, ele não teria feito o que fez. Ponto. É condição básica, principalmente eu, como presidente da Federação de Jiu-Jitsu, é condição básica de que nós tenhamos associados praticantes de jiu-jitsu. Quem pratica o jiu-jitsu original, o jiu-jitsu puro, o jiu-jitsu que a gente chama de PO, puro de origem, ele não faz e não comete essas atrocidades, né? Uma das hipóteses que o pessoal comenta muito e fala que ganha até notoriedade e a violência vem associada a isso, é na proliferação de academias ou de locais onde se ensina certa prática de luta sem os devidos critérios. Então a pessoa entra lá, ao contrário do que o senhor falou, ao invés dela ser orientada que aquilo é uma arte de defesa, é uma filosofia, é um esporte, ele entra assim, não, ó, isso daqui eu vou aprender que eu quero bater em não sei quem. Muita gente associa isso daí e alguns orientadores que não possuem ética suficiente para ensinar. O senhor concorda com isso? Em gênero, número e grau. E vou buscar uma das frases que meu pai usava, né, quando eu treinava. Meu pai largou o 3º ano de medicina para ser professor de jiu-jitsu. Criou uma metodologia toda especial para crianças. E na época era taxado de louco. Como é que você vai ensinar uma coisa que é de cabra macho para criança? E hoje a gente sabe necessariamente a criança precisa ter uma aptidão física boa para que ela tenha um conforto social. O trem vai para onde a locomotiva puxa. Lamentavelmente, eu sou obrigado, né, a ir com a grande maioria que diz que a culpa é da política. Você sabe que você pode abrir uma academia de jiu-jitsu a hora que você quiser, mesmo sem ser professor de jiu-jitsu? Você sabe que o jiu-jitsu não tem uma classificação profissional, mas você pode. É inconcebível, mas você pode. Você pode abrir, inclusive, uma federação de jiu-jitsu.
Qualquer pessoa que possua CNPJ e que possua, CPF, pode ter um CNPJ como Federação de Jiu-Jitsu. Se você não está satisfeito, você monta a sua. E hoje já existem 3 federações em São Paulo de Jiu-Jitsu, que são dissidentes da minha. Gente que não foi capaz de manter o status de associado em função de um mau comportamento até, né, funda outra federação. Isso por quê? Porque a nossa liderança política colocou atletas com cargo de dirigente. Pelé. Pelé era um exímio jogador de futebol, brilhante jogador de futebol. Mas quantos a gente já ouviu de besteira vindo da boca do Pelé? Infelizmente é verdade. O Pelé criou uma lei, como atleta, criou uma lei permitindo que se pudesse criar federação para qualquer um. Em seguida veio o Zico, que endossou essa lei. Arrumou uma coisinha ou outra para favorecer, né, o caminho tortuoso, para que se pudessem construir federações à vontade. Eu te pergunto, você não pode ou não deve estar satisfeito com as nossas lideranças políticas de hoje? Certamente não. Você faz o seu país? Faça o seu país. Por que você segue? Porque você paga imposto. Lógico que existe uma ordenação jurídica que deve ser respeitada. A gente gostando ou não, tem que ser respeitada. Se você não estiver satisfeito, concorra nas próximas eleições ao cargo. É a regra do jogo. É a regra do jogo. Agora, hoje, você não está satisfeito, entende, com o andamento das coisas, você funda uma outra federação. E como são os campeonatos? Quem organiza? Já que o senhor falou, tem várias federações. Quem organiza esse campeonato? Quem é o responsável pela divulgação? Hoje nós temos um organograma já bastante forte e bastante organizado. Nós já temos a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, que há alguns anos vem ranqueando os melhores lutadores do mundo. Nós temos a Confederação Brasileira, gerenciada por um dos Gracie, que também é de alta competência. E nós temos a Federação do Estado, que afeta a mim. Nós temos, primeiramente, a filiação dos atletas, que comprovam a sua origem, entende? Como no quadro dos nossos associados. Vamos fazer de conta que você tenha adquirido a sua faixa preta, porque só um professor faixa preta pode dar aula de jiu-jitsu. E hoje, só um professor faixa preta registrado na federação ou na Confederação Brasileira. Se você não comprovar a origem da sua faixa, você não consegue se associar à Federação Paulista. Vou te dar números. Nós estimamos que hoje, no estado de São Paulo, nós tenhamos, no mínimo, 1 milhão de praticantes de jiu-jitsu. Só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. Por isso o senhor falava que é o esporte mais praticado, mais difundido atualmente? Eu moro na cidade de Itu. Itu tem 120 mil habitantes. Existe na cidade de Itu 11 academias de jiu-jitsu. Apenas 2 têm professores devidamente homologados. 9 não conseguem registrar a sua equipe na Federação Paulista por não comprovar a situação da faixa. Quem deu essa faixa? Eu costumo dizer que foi o pipoqueiro da esquina. E muitas das vezes acaba acontecendo isso. Você chega na federação, olha, eu quero registrar a minha equipe. Pois não, você pode me apresentar a sua documentação? Entende? Você me vem ou com uma documentação muito ruim, ou com uma documentação que não é verdadeira. Ou seja, você não consegue se associar. Então, neste número de 1 milhão que nós estimamos, que hoje tenham de praticantes de jiu-jitsu, eu tenho na federação somente 40 mil associados. Ou seja, dá 0,5%, menos de 0,5%. Menos de 0,5%. Ou seja, veja quantas pessoas infiltradas nós temos, pseudos lutadores de jiu-jitsu. É ruim para nós, né? Então, nós temos aí um sem fim de desqualificados que, eu te dou um exemplo muito fácil. Eu seguro no seu pulso. Fica ruim de você sair. Segura no meu. Eu, com um movimento de rotação, eu saio. É aí que está baseado o jiu-jitsu. Alavanca, né, e arte suave. A tradução de jiu-jitsu é arte suave.
Os estereótipos de lutadores de jiu-jitsu hoje é aquela orelha estragada. Eu tenho 50 anos de kimono. Minhas orelhas estão estragadas? Não. Só tem a orelha machucada aquele que permite a passagem de guarda. Ou seja, só eu chegando... Se não conseguiu imobilizar antes ou se desvencilhar... Só eu chegando na altura do seu peito e rosto, eu consigo maltratar as suas orelhas. Se você tiver competência e não me deixar chegar, você nunca vai ter a sua orelha machucada. Ou ainda, com o seu QI de inteligência, se ela machucar, você vai tratar. Você recupera. A orelha é uma cartilhagem. Agora você bate. Chega uma hora que a orelha não se recupera mais. Hoje é símbolos de status. Quanto mais estragada a orelha, mais competente é o atleta. Qual a idade média que os jovens começam a praticar o jiu-jitsu? Nós temos, dentro da minha academia, eu tenho crianças desde os 4 anos de idade. Entende? Lógico que não é um jiu-jitsu totalmente focado à luta, mas a gente usa muita coisa do jiu-jitsu para colocar a prática de exercício e o conceito de hierarquia e disciplina dentro da criança, que hoje é o que falta no nosso país, hierarquia e disciplina. E qual o conselho que o senhor dá aos pais que hoje podem estar assistindo nosso programa e falam, olha, eu gostaria que o meu filho fosse praticante dessa arte? Quais os cuidados que os pais devem, não só da criança de 4 anos, mas até o adolescente, de repente de 12, 13, 15 anos, quais os cuidados que os pais têm que dar? Olha, eu sempre digo o seguinte, se você está sentindo alguma coisa fisicamente, que você precise de um médico, você quer o melhor médico. Se você tem algum problema jurídico, você vai atrás do melhor advogado. Se você vai exercitar o seu corpo, a única coisa que não tem peça de reposição, você não vai na farmácia e compra uma mão direita. Você não vai à farmácia e fala, me dá um cotovelo esquerdo. Procure saber aonde você está matriculando o seu filho. Olhe as paredes da academia e veja qual a origem daquele professor que está dando aula. Quem tem origem, coloca isso Em destaque na parede. Quem não tem o que colocar na parede, pinta. Coloca uma tinta bonita. Procure sempre o status da Federação Paulista. É o crivo mais forte que existe na qualidade de uma entidade. Se você encontrar ali um certificado da Federação Paulista, tenha certeza que ali tem alguém gabaritado para exercer a profissão de professor. Não aceite nunca que um faixa azul, que um faixa colorida, alguém que não tem a faixa preta amarrada na cintura, não permita nunca que ele seja o professor do seu filho. Hoje, há 10 anos atrás, nós tínhamos uma carência muito grande de professor de jiu-jitsu. Hoje não, hoje nós temos um número muito bom de professores e professores devidamente capacitados para essa função. O senhor, nós estávamos conversando agora há pouco, o senhor falou da função mestre, as faixas. Eu queria que o senhor passasse para o nosso telespectador, do início até o final, como é a ascensão no jiu-jitsu? Dentro de uma instituição séria, as faixas do jiu-jitsu são em número muito pequeno, branca, azul, roxa, marrom e preta. Só que dentro de uma academia, onde o emprego da filosofia do jiu-jitsu seja aplicada, uma pessoa só chega à faixa preta, no mínimo, com 10 anos de prática. São 2 anos no mínimo, em cada faixa. Isso com bastante seriedade. Depois da faixa preta, a gente adquire os graus na faixa. Até o 3º grau, de 3 em 3 anos. Do 3º para o 4º, são 5 anos. Do 4º para o 5º, mais 5. Do 5º para o 6º, 7 anos. Do 6º para o 7º, mais 7 anos. E nós paramos no 9º grau, porque nós tivemos os nossos mestres, que foram os precursores da luta, que foram 10º grau. E hoje não se dá mais 10º grau para ninguém. Isso fica como homenagem póstuma, que só eles foram 10º grau no jiu-jitsu. Então, a graduação máxima dentro do jiu-jitsu é 9º grau. Então, mais ou menos uma conta para o jovem que começa lá com 15 anos de idade, para ele chegar ao grau 7, quanto tempo ele vai levar? Olha, eu comecei com 3 anos de idade. Papai era professor de jiu-jitsu, né? Então, eu nasci dentro de uma academia. Eu, para chegar aonde estou hoje, eu levei quase 55 anos.
né? Então é um número bastante grande. E eu sou 8º grau, eu agora para o 9º grau só depois quando eu completar 70 anos de idade. Eu não recebo isso antes, até mesmo por serviços prestados, mas a carência não me permite chegar lá. Quer dizer, independente do merecimento, existe um prazo que tem que ser respeitado. No mínimo, porque dentro da federação e dentro das academias, né, a capacidade de um professor não se mede exclusivamente pela sua condição física, pelos resultados de campeonato. Não, campeão brasileiro, ele merece faixa preta, dá para ele. Não, ele tem que ser alguém bom para a sociedade. Isso é o que mais se preza dentro de uma academia séria. Só amarra uma faixa preta aquele que contribui para a nossa sociedade. Aquele que ainda tem deficiência jamais vai ser um faixa preta. Ele pode até ostentar essa faixa preta por méritos físicos, mas não tem o reconhecimento da federação por problemas sociais. E assim como a gente dá, a gente tira. Não posso tirar a faixa, mas eu posso bani-lo da federação. E isso nós fazemos. E o Brasil, como ele se encontra hoje perante o mundo em jiu-jitsu? Quais os países que estão mais avançados? A gente está na frente, a gente melhorou, piorou, tem alguém no nosso calcanhar? Como é que está o Brasil no posicionamento mundial? Nós somos, sem dúvida, os melhores do mundo. O jiu-jitsu hoje é chamado de jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu que se pratica hoje não tem nada a ver com o jiu-jitsu de origem. Ele mudou muito, até porque virou um esporte de competição, o que não é. O jiu-jitsu não é um esporte de competição. Para que fosse, criaram-se regras. E hoje, quem se vale exclusivamente da regra para competir, não conhece o jiu-jitsu de origem. É bastante diferente o jiu-jitsu praticado dentro da academia do jiu-jitsu praticado em competições. Dentro das competições, o Brasil sempre foi destaque mundial. Há 10 anos atrás, eu profetizei que em menos de 10 anos nós teríamos alguns campeões mundiais americanos, por conta da determinação e da dedicação dos atletas americanos. Em todas as áreas, né? É inacreditável. Eu viajo para os Estados Unidos já há muitos anos por conta até dos campeonatos internacionais que são realizados lá fora, até por uma questão de estrutura. Os campeonatos lá são maravilhosos, hoje são espetáculos os campeonatos. Os lugares onde eles são disputados são lugares... A infraestrutura, cobrança... Eu entrevistei aqui no nosso programa um ex-goleiro do São Paulo, o Bosco, que inclusive foi campeão mundial, interclubes pelo São Paulo. Na reserva, mas foi campeão mundial. E ele venceu o contrato, ele foi para os Estados Unidos para passar um tempo lá, gostou e falou, bom, eu vou começar aqui, recomeçar minha carreira de goleiro aqui. Vou procurar. E ele me falou, ele desistiu depois de alguns meses, porque ele falou, eu não aguentava o ritmo de treinamento. E olha que ele estava vendo um time de ponta do Brasil, campeão mundial, com toda uma estrutura montada. Ele foi para lá e falou, é uma loucura, eles treinam o tempo inteiro. Eles vivem em função a dedicação deles é 100%. E na época ele já estava, acho que com 35 ou 36 anos e resolveu encerrar a carreira porque ele falou, eu não aguentava o ritmo de treinamento. E olha, para o soccer americano, que lá praticamente, agora está crescendo, mas muito pequeno, se falar em termos de qualquer outro esporte lá. O primeiro campeonato pan-americano de jiu-jitsu, que foi feito na Califórnia, né, teve 230 atletas, uma coisa assim. Né? Hoje, o último campeonato pan-americano tinham 3.600 atletas. Veja o crescimento disso daí. O americano, quando eu dei muita aula lá, inclusive tive a oportunidade de dar aula para a segurança do Bush, dentro do Serviço Secreto Americano, dei aula para o FBI, que houve uma ocasião em que eles tinham uma paixão alucinante pelo jiu-jitsu. Né? E o que eu pude observar, quando você mostra uma determinada técnica, né, aqui no Brasil, o atleta te pergunta, o aluno te pergunta, quantas vezes eu faço? O americano, você fala, olha, a posição é essa. Ele não para enquanto você não atingir a perfeição. Enquanto você não interromper e falar, chega, tá bom, ele não para, ele fica, vai. Outra coisa, há uns 10 anos atrás, eu dei uma aula particular, né? Depois de fazer um seminário, me pediram uma aula particular no dia seguinte, eu falei que minhas aulas particulares eram de 40 minutos e que eu cobraria $200 por uma aula particular. Dentro da minha ignorância brasileira,
né? Eu me achando o esperto, falando, olha que maravilha, vou tomar $200 esse rapaz. Por 40 minutos? Por 40 minutos, vou enfiar $200 no bolso. É um número bastante significativo, né? Hoje, é muito mais do que uma mensalidade de academia. Sem dúvida. Por 40 minutos. Né? Depois eu refleti muito sobre isso, eu digo, puxa vida, como esses caras são inteligentes, como eles pagam por conhecimento, como eles pagam, né, por saber. Não é à toa que estão na frente, né? Tem crise e um ano resolve o problema da crise, né? Os e a gente ainda investimentos lá engatinha. em esporte, as próprias universidades, né? Nós notamos que ali é um celeiro, né? De lá saem jogadores, atletas famosos, etc. Mas porque existe todo um investimento das instituições em cima do esporte. Não é só no basquete, no futebol americano, no beisebol, em todos os esportes. Lá a faculdade, os próprios colegiais, que é o high school, existe um investimento pesado na parte de esporte. O Campeonato Pan-Americano é realizado dentro da Faculdade Domingues Rios, na Califórnia. Um estádio, um ginásio de esportes de faculdade. Eu gostaria que você visse as fotografias desse evento. Que ginásio, que estrutura, com arquibancadas retráteis, com ar-condicionado, né? Com toda a estrutura que o atleta se sente recompensado por praticar aquele esporte ou por estar ali participando. Mas o senhor falava, desculpa eu interromper, mas o senhor falava que o senhor profetizava que em 10 anos teria algum campeão norte-americano. O que vem acontecendo agora, então? No campeonato mundial, no Pan-Americano realizado agora, mês passado, na categoria de faixa preta peso leve, campeão e vice, 2 americanos. Ou seja, os caras já estão no calcanhar e dentro de pouquíssimo tempo vão estar lá no dedão. Você sabe que hoje, dentro de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, né, é esporte nacional e é currículo obrigatório, é matéria escolar, o jiu-jitsu. Eles estão levando todos os nossos professores para Abu Dhabi, para Dubai, para Ilaim. Tudo que é Emirado Árabe hoje tem professor de jiu-jitsu brasileiro dando aula lá. Pagam bem, dão moradia, dão status de professor. Infraestrutura, que é muito importante. Toda a infraestrutura. E está acontecendo, começa... Hoje que dia é? Hoje, não sei. Hoje é 23. 23. Está começando hoje, né? O campeonato que eles fazem anual, eles fazem uma seletiva no mundo inteiro e fazem um campeonato, pseudo-campeonato mundial de jiu-jitsu em Abu Dhabi, né? Com premiações em dinheiro altíssimas. Ou seja, hoje, né, nós temos lá em Abu Dhabi os maiores expoentes do jiu-jitsu mundial disputando lá. Os melhores da China, os melhores do Japão, os melhores da Arábia Saudita, os melhores do Brasil, os melhores americanos. Nós temos os melhores do mundo inteiro que foram selecionados durante o ano para competir lá. E a criança sem recurso, de repente o pai, a família sem recurso, mas que o filho demonstra interesse por essa arte, pelo jiu-jitsu. Tem algum investimento do Estado, algo que seja aberto ao público, sem se pagar para aprender? Como funciona? Algumas prefeituras estão investindo bastante forte em projetos sociais. Eu, como presidente, sei disso por conta do registro de algumas entidades, projetos sociais, né, na federação. A prefeitura banca tudo, banca a inscrição do atleta, banca a carteira do atleta, o transporte do atleta, a alimentação do atleta, muito bacana. Ainda muito tímido, mas invejável. E algumas prefeituras de cidades de interior. A de São Paulo esquece. Eles não ajudam com você nem com ginásio. Aliás, nós não temos. Você sabia que nós não temos ginásio da prefeitura e do governo do estado de São Paulo? Mas o do Ibirapuera é do Estado, o ginásio Constâncio Vaz Guimarães. Você já experimentou fazer alguma coisa lá? Não, já entrei, mas nunca. Não, vale a pena. Nada. Vale a pena você fazer alguma coisa lá para você ver, entende como é que a coisa funciona. A dificuldade de você conseguir uma data. Quando você consegue, né, as autoridades, diretores do esporte, diretores do ginásio, o Aspone, aquele assessor de nada, né, a dificuldade que ele coloca para que você faça, qual é o horário que você vai começar, são os donos. Não, eu não quero que entre por aqui, tem que entrar por ali. As exigências são lamentáveis, lamentáveis. Não temos ginásio numa cidade como São Paulo, não temos ginásio bom para a realização de eventos. Sabe onde eu faço meus eventos? Em Barueri.
Que tem uma estrutura boa, né? Vá a São Bernardo, vá a São Caetano, vai ver os ginásios que tem lá. Coisa de primeiro mundo. São Paulo tudo quebrado. Você pega a Baby Barione, dá nojo. Você não tem condição de entrar num sanitário desse daí. É vergonhoso. Os prédios... Está interditado. O prédio principal lá do Baby Barione está para cair. Interditado. Você não pode usar. Mestre, eu gostaria muito de continuar o nosso papo aqui, mas o nosso tempo está se encerrando. E eu gostaria de agradecer novamente ao senhor por ter atendido o nosso convite e deixar nosso telespectador aqui, a nossa câmera, algo que eu não perguntei ao senhor, alguma mensagem, algum recado, algum contato que o senhor queira passar para o nosso público, por favor, está à sua disposição. Olha, apenas enfatizar, mais uma vez, aquele que quer praticar jiu-jitsu. Procure um lugar sério, procure um lugar competente, para que você não venha mais tarde se arrepender daquilo que você está fazendo, ou ainda sofrer uma machucadura irreversível. O jiu-jitsu é um esporte bacana, é um esporte altamente social e é uma coisa que só vai te fazer bem, desde que praticado num lugar sério. Qual o local que a pessoa pode procurar a federação? É direto na federação? Existe algum telefone, algum site para o nosso telespectador tirar maiores informações? Tem sim, tem sim. www, as iniciais de Federação Paulista de Jiu-Jitsu, fpjj.com.br. Ali você vai ter, inclusive, a relação das academias filiadas, você vai ter ali a história do jiu-jitsu, você vai ter muito assunto pertinente ao jiu-jitsu. Inclusive, a relação dos professores graduados pela federação, que hoje são em número de 700. Veja a quantidade que hoje tem de faixa preta dentro do estado, nós só temos 700 homologados pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer receber o senhor no nosso programa. Adorei. E você já sabe, é o nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.